Olá. Olá. Tudo bom? Seja bem-vindo ao Missionário pela Fé. Eu me chamo Paulo Oliveira e estamos no 8º dia da novena de São José. Vamos lá, eu quero falar alguma coisa antes de começar, para que a gente possa se entender melhor, certo? Ontem, no caso, quarta-feira, eu não consegui gravar a novena para enviar, porque meu filho esteve comigo, né? E aí, meu filho fez 2 anos, e aí ele se arrumou, fez uma zona no quarto, botou tudo. Foi maravilhoso, né? Coisa que criança faz mesmo. Foi muito bom. E então eu não consegui gravar por esse motivo, né? Ele veio de tarde, aí eu sermei de fazer um bolinho, fiz um bolo pra ele, porque ele tem intolerância à proteína do leite, né? Então ele não pode manteiga, não pode queijo, não pode isso. Tudo bem que eu não como queijo, tá pra mim. Mas eu gosto de uma margarina, eu gosto de um achocolatado, eu gosto de um bolo, e tudo isso leva leite. Então eu tive que fazer, eu fiz um bolinho pra ele, fiz um bolinho pra ele, sem leite, sem manteiga, né? Antes que ele pudesse comer. Também ontem, né, eu fiz a minha consagração a São José. Então agora eu sou consagrado a São José. Eu agradeço muito a cada um de vocês, em particular aquelas pessoas que seguem, porque vocês me incentivam a querer continuar. Eu vi que para mim fazer live, né, fazer algo ao vivo, que seria até melhor, a partir dos 50 seguidores. Estamos perto, falta 45, se eu não me engano. Antes eu só tinha 1, aí foi subindo, e eu espero que cada dia possa aumentar, né, para que mais pessoas possam alcançar a graça. Perdão, o papel caiu. Para que mais pessoas possam alcançar a graça. Então vamos lá, né? 8º dia, estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha só, São José, consolo dos enfermos. Na ladainha de São José, não é essa palavra que a gente usa, né? A gente não usa consolador dos enfermos. A gente usa... Cadê? Aqui. Esperança dos doentes. Só que nessa ladainha aqui que eu tenho, que é do livreto, que você sabe que está lá no 1º, 2º e 3º dia de novena, não é 100%, ela é completa, mas ainda faltam alguns títulos. E um dos títulos é esse, consolo dos enfermos, né? No caso, consolo dos doentes. Então vamos fazer a oração em seguida, né? Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos pelos que zelo nesta novena a cura das enfermidades
espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados. E protegei-nos contra as tentações do inimigo da nossa salvação. Amém. Rogai por nós, São José, consolo dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aqui a gente está falando do título Esperança dos Doentes, né? Onde também tem o título Consolo dos Enfermos. Eu gosto sempre de usar os meus exemplos, ou de exemplos de pessoas que eu conheço, que permitem, né, que eu fale sobre. É o seguinte: muitas das vezes a gente está tão acostumado, é assim que eu posso explicar. A gente está tão acostumado às coisas do nosso jeito, como a gente vê aí na internet, né? Minha verdade não quer dizer que é a sua verdade, mas a verdade é uma só, né? Tanto faz se é minha, se é sua, é uma só. Não existe a sua verdade e a minha verdade quando existe uma relação. Existe o que acreditamos e o que não acreditamos. Isso é uma doença. Você dizer para a pessoa que a verdade dela é a dela, a sua é a sua. Tudo bem, cada um tem a memória do jeito que é contada, só que entre as duas, se você unir as duas, você vai ter uma verdade só. Você não vai ter duas verdades. Não existe duas verdades. Ou é verdade ou é mentira, né? Então eu fico pensando nisso. Eu ontem fiz a minha consagração, né? E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu sei que eu não mereço, sou pecador e tal, mas olha só, tô fazendo a novena, muita coisa tá acontecendo, eu não tô conseguindo dar conta, mas eu ponho tudo em suas mãos. Sei que as dificuldades estão aí, os desafios estão aí, as tentações estão aí, mas eu preciso ser firme, eu preciso me manter vivo. E se para me manter vivo eu preciso doar mais de mim, ser mais, eu quero ser, eu dou mais. A gente não fala, quando a gente se remete à doação, né, muita gente confunde doação com lucro, né, lucratividade. Existem vários modos de doação, em que muitas pessoas pensam somente no financeiro, não pensam em outros métodos. Mas existe a doação tanto de dinheiro, quanto de alimento, quanto de roupa, quanto de comida. Existem diversas, até uma palavra às vezes se torna uma doação, porque às vezes a pessoa necessita de uma palavra, de um bom dia, uma boa tarde, e você está ali, quando você faz isso pode se tornar um meio de doação, mas depende muito do seu coração, da sua intenção, da necessidade do outro. Às vezes você pode doar o seu tempo, o seu ouvido, a sua boca, o seu agir, o seu falar. Então é esse tipo de doação que a gente se refere. Quando a gente fala aqui esperança dos doentes, a gente fala exatamente isso. Esperança dos doentes de espírito. Imagina eu ser uma pessoa forte, saudável, e na hora de jogar uma bola eu falo, não quero. Não sei, eu tô sem vontade. Deixa. Aí a pessoa, mas o que eu... só não quero. Cansado. Não fez nada, mas tá cansado. Aí muita gente olha e fala, isso é depressão.
Às vezes é algo que você não conversa com ninguém. Muitas das vezes não, a gente somos chamados, Deus nos chama, nos pede as coisas e a gente faz a mesma coisa, não quer. Fala, ai, tô cansado, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou? Pra que eu vou me estressar? Pra que eu vou falar? Ai, é perca de tempo, eu vou falar, vai fazer de novo. Ai, é perca de tempo, eu vou gritar, não vai dar em nada. Ai, é perca de tempo, pra que eu vou escrever se eu posso falar? Mas muitas das vezes é algo que talvez seja para si. É algo que talvez possa ajudar o outro, né? E eu recomendo muito, às vezes, eu tenho uma conhecida que me veio fazer umas perguntas e eu falei assim, você vai contar tudo o que aconteceu, mas olha só, vamos fazer o seguinte, você vai contar tudo o que aconteceu e como aconteceu, e vai contar a sua concepção. Toda vez que você for contar a sua concepção, entre aspas ou entre parênteses, e ao final você coloca minha concepção. Foi assim que eu me senti, foi assim que eu vi, foi desse ângulo que eu olhei, mas foi isso que aconteceu. Foi isso que realmente aconteceu, mas eu me senti desse jeito, por causa que a situação não foi legal. E ela parou e ficou me olhando assim. Ela falou, mas eu só sei o que eu senti. Eu falei, exatamente, é pra você escrever o que você sentiu. E ela olhou pra mim, ela com a cara de choro assim, meia triste, meia decepcionada, né? Achando que eu ia chegar com uma resposta e tal. Só que eu não tinha muito o que fazer. Não tem muito o que eu possa fazer. Aí eu falei com ela, quando você acabar de escrever, você me traz papel ou leva para uma psicóloga, para uma terapeuta, ou você para e lê aquilo ali. Não é muito recomendado a pessoa ler, né? Mas ela está escrevendo, ela tem que ler a própria concepção. Não para mudar a ideia dela, não para mudar, mas às vezes para ela poder também olhar por outro ângulo, né? Porque muitas das vezes a gente sabe que se a gente cortar com a faca muito perto da unha, a gente vai se cortar, né? Perto dos dedos a gente vai se cortar. E muitas das vezes a gente se corta e não se corta. Mas tem uma vez que você sabe que vai cortar, mas está ali. Ou não tem costume de cortar rápido, ficar tá. Aí do nada, pum, no dedo. Ai, machucou o dedo. Ou se não, bem no começo já talhou o dedo. Aí já te sobe aquela vontade de gritar e tu só respira fundo assim. Aí molha, enrola papel, ou se não pega uma coisa de papel toalha, né? Ou se não aquele pano de prato, isola e fica. Ou se não, às vezes a pessoa só molha assim, faz assim com papel e já volta a cortar. E vê que tá sangrando de novo, joga água de novo, bate com o papel e volta a cortar. Ou segura o papel aqui e vai cortando. Ou põe uma luva, né? Depois que se corta, põe luva, né? E assim a pessoa vai indo. Então é olhar para esses ângulos. Se a gente acha, tem quase certeza, evita, vamos achar outro jeito, vamos procurar outras ideias, né? Então, às vezes a doença está espiritual exatamente na nossa preguiça, no nosso pensamento, no nosso agir, no nosso falar. Às vezes você é ignorante com uma pessoa sem necessidade. Ontem, durante a minha consagração, né? Antes da minha consagração, eu cheguei na igreja. A blusa é linda, não tenho que reclamar da blusa. Mas eu senti a blusa apertada aqui no meu ombro. Vocês veem que a minha blusa é larga, eu gosto de blusa larga. Pra mim me sentir confortável, à vontade e tal. E aí o que aconteceu? A minha blusa veio apertada aqui, veio no comprimento bom, mas veio apertada. Então toda vez que eu fazia qualquer coisa,
a blusa levantava. A blusa levantava e eu não acho isso legal, então perguntei se tinha como trocar alguma coisa, mas a blusa foi encomendada. No caso, a minha blusa, a costureira realmente fez um pouco menor. Ela fez 43 e era para ser 56, né? Então, você vê a diferença aí, né? Mais de 10 centímetros. Então ela ficou meio apertada aqui, mas porque eu gosto de blusa larga, né? Imagina, ficar com uma blusa que fica incomodando as suas axilas, não dá. E aí eu vi que não dava, tudo bem, agradeci a Deus, falei, para honra e glória de Deus, vamos lá. E aí eu entrei, fui sentar no banco, tinha banco reservado pra gente. Tinha o banco reservado pra gente e tal, mas eu fiquei com medo de não ter lugar pra mim. E falei com a minha mãe assim, mãe, qualquer coisa você guarda o meu lugar. Na hora que eu estou falando exatamente isso, a menina da frente olhou pra mim. Psiu. Aí eu continuei, sentei do lado da minha mãe, falei com a minha mãe. Quando acabou, eu literalmente acabei de falar com a minha mãe. Fui ver o que precisava ver, sentei do lado dela e falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio, não faz isso não, não fica pra pessoa calar a boca não, ei, presta atenção, não, fala normal, fala devagar, não precisa falar alto, chama a pessoa, fala, olha, não é o momento de falar, espera um minutinho, senão vai lá fora, fala. E ela me abraçando, eu sentei assim, gente. E ela me apertando aqui, eu com a mãozinha assim. Aí ela pra mim, mas você é catequista, você é isso, você é aquilo e você não. Falei, olha, mas o motivo. Como você tá falando de mim, se eu estou vendo desde que eu cheguei, toda hora você falando com um e com o outro, conversando, e garanto que você não estava pedindo a pessoa para ficar quieta, porque até eu sentado do lado da minha mãe eu ouvi você falar como é que ia ser feitas as coisas, como é que ia agilizar. Aí quer dizer, para você adiantar o seu lado, tudo bem, eu não posso falar nada, em uma frase curta. Aí ela, não, meu filho, é porque, falei, olha, não tem motivo para você falar de mim, você tem que também se observar. Eu agradeço, realmente, porque eu não prestei atenção, mas olha só, eu só pedi minha mãe para guardar um lugar, não falei mais nada, você ficou mais tempo do que eu conversando, quis me chamar a atenção. Aí ela, então me desculpa, tá? Eu falei, não precisa pedir desculpa, só que do jeito que você faz, se é uma pessoa que está chegando agora, está querendo, né, saber como é que funcionam as coisas, você está dificultando para essa pessoa. A pessoa vai se sentir desfocada. Aí a mulher que estava sentada do lado da minha mãe, que quando ela fez psiu, estava sentada aqui, só porque ela fez psiu, a mulher trocou de lado, saiu de um banco do lado da minha mãe assim, tava lá quietinha. Depois que ela falou, demorou nem meio minuto, gente, pra vocês terem noção, a mulher trocou de lado e olhando pra gente de cara feia. Então assim, às vezes é um modo que a gente fala e tal. Muitas das vezes a gente não fala por mal, mas o nosso jeito de falar que se torna um motivo de briga, entendeu? Coisa que não era para acontecer, acaba acontecendo. Então às vezes isso é o que a gente fala que hoje em dia a nossa sociedade está muito sensível, as coisas estão muito sensíveis, a gente é duro para muita coisa, mas a gente é mole para muitas outras coisas. E às vezes no modo de falar a gente se contrai, se decepciona, chora, você perde a motivação de ir, você faz isso. Então eu falei com ela, vamos manter firme e tal. Ela, não, tudo bem, desculpa. Falei, não precisa pedir desculpa, é só um modo realmente de você falar, que eu achei que não tinha necessidade, não o que você falou, mas o modo que você falou. Então assim, estava certo, se tornou errada pelo modo de ter falado, pela ignorância que falou, entendeu? Então vamos lá para a página 12.
página 12. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívios dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fez-los príncipe de todos os seus bens. Oremos a Deus, que por inefável providência vos dignastes a escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos pedir que merecemos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Página 2, vamos fazer a oração de São José Operário, escrita por São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com reconhecimento, alegria, olhando com uma honra, empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deveria dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados e do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo por vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Muito obrigado por participar conosco do 8º dia da novena de São José.
todo último sábado do mês teremos a partilha da palavra. Já vou começar essa semana lá no Quai, que também se chama Missionário pela Fé, a divulgar as demais atualizações. Então teremos a partilha, teremos futuramente as leituras que eu ainda não pude fazer, e hoje à noite também teremos o terço da misericórdia, Divina Misericórdia, tá? Então não perca, venha participar conosco e desde já agradeço, tá? Beijo, até mais. Estamos reunidos e continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.